que aconteceu no passado. E tem esse cara aqui que é um cientista húngaro. Quem é que está tentando pronunciar o sobrenome dele? Me diz aí, quem é que está fazendo isso? Csikszentmihalyi. Olha, eu passei uns 2 dias treinando para poder pronunciar esse sobrenome. E não me peçam de novo, porque é só essa vez que eu acertei, depois não vou conseguir mais. Mas ele tem um trabalho muito interessante sobre fluxo. E a questão de fluxo dele é uma questão do indivíduo, né? Como que você entra em fluxo enquanto você está trabalhando? E aí, o que ele diz? Que o fluxo é o estado de você estar completamente envolvido em uma atividade por ela mesma. Essa relação com o teu trabalho, com o que você faz, ela é muito importante. E isso aí era o que eu vivenciava lá atrás e que talvez muitos de vocês vivenciem quando estão desenvolvendo. Isso acontece muito quando a gente faz software open source. Quem é que desenvolve software open source aqui? Não tem essa relação? Não é assim que funciona? Então isso é muito legal, a gente tem que preservar isso, de alguma forma. Porque o que acontece? Quando você entra no mundo, vamos dizer assim, mais selvagem, das empresas e tal, da competição, é isso aqui que vai ser atacado. É isso aqui que vai te desmotivar. É isso aqui que vai te frear para conquistar as coisas que você quer conquistar, né? É a falta de fluxo de você estar dessa relação que você tem com o seu trabalho. E aí entra a segunda parte da história. Depois dessa minha fase dessa minha relação com o trabalho extremamente apaixonada, que ela dura até hoje, mas ela acabou sendo influenciada por muitas coisas, veio a minha experiência com as empresas. Como, mais ou menos no início, quando eu estava com 20 e poucos anos. Foi quando eu conheci o mundo das empresas. E nesse mundo das empresas, eu aprendi isso aí, que para mim é uma coisa extremamente importante. Output é valor, input é custo. O que quer dizer isso? Toda vez que você pensa num software, quando você está desenvolvendo software, todas as funcionalidades que fazem, ou todas não, mas a imensa maioria das funcionalidades que fazem input no teu software, elas não geram valor para o seu usuário. Elas são o custo necessário para depois você gerar valor para o seu usuário. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem me conectar com essa ideia? Então, o valor está lá naquele relatório, está na emissão daquele documento, está na conta que o software fez, no cálculo que ele fez, e não no cadastro. E quando a gente começa, lá na faculdade, a gente tem isso aqui. Quem tem um desse pregado na baia, hein? Eu costumava imprimir, colar várias folhas, uma do lado da outra, e botar na parede. Para que eu fazia isso até hoje, eu não sei, né? Mas estava lá. O que acontece? Existe uma transição acontecendo, né? Isso daqui é a essência da análise de sistemas. A análise de sistema era o quê? Eu me formei em análise de sistemas e muitos de vocês eu acho que também. A análise de sistema é você fazer a análise de todo o contexto, né, relacionado com aquele sistema que você está desenvolvendo, com aquele software que você está desenvolvendo. Então, qual era a tendência? A tendência é, não, vamos cobrir tudo. Todas as informações necessárias para eu poder, né, preencher esse software com dado. Né? E aí, hoje, o que eu aprendi? Que isso tem muito desperdício nesse processo. Hoje, o ideal é a gente fazer síntese de sistemas. Porque há um excesso de informação
no mundo hoje. A gente tem que sintetizar. Senão a gente fica preso em projetos imensos, onde 80% do trabalho acontece para você fazer cadastros. E aí, você acaba atuando na fábrica de cadastros. Quem aqui se identifica com fábrica de cadastros? Então, cadastro após cadastro, você vai compondo o teu sistema, certo? Então, ele vira meio que um Frankenstein, com menus imensos, cheios de telas e tal. E 90% dessas telas são inputs, não são outputs, são cadastros. E aí você vai e diz cadastro de países. Quando é que alguém vai criar um país para alguém chegar lá e cadastrar? Cadastro de moeda. Cadastro. E aí o que acontece? Nesse momento, meados de 90, década de 90, final da década de 90, 2000, eu estava imerso em produzir cadastros. E aí, o tédio aparece, porque o trabalho começa a ficar repetitivo. É crude o tempo todo. Né? A gente perde uma noção muito importante, que é a noção de design de soluções, de design de produtos. A gente começa a fazer simplesmente a repetição de instrumentos de input. E você fica frustrado. E mais importante, ou pior do que isso, você se desconecta do valor. Você não está mais participando do projeto de solução para um problema do usuário. Você está simplesmente produzindo telas. Aí você entra no modelo de produção, que é o modelo de fábrica, que é exatamente o modelo que a gente se desconecta do valor. Porque a gente, no modelo de fábrica, a gente está afastado do usuário. A gente tem uma intermediação, uma indireção com o usuário final. Né? E toda vez que você tem indireção, você se afasta do propósito do que você está fazendo. Fica frustrado, entediado e começa a procurar outro emprego. Só que você descobre que no próximo emprego é a mesma coisa. E aí, no meio dessa confusão, eu descobri o tal do desenvolvimento ágil, onde a ideia de que pessoas e interações é mais importante do que processos e ferramentas. Isso foi extremamente marcante na minha carreira. Meu primeiro contato com desenvolvimento ágil veio com o Extreme Programming. E até hoje, para mim, é o jeito mais otimizado, mais conectado com o valor que você pode ter em desenvolvimento de software. Quando você não usa Extreme Programming, as práticas do Extreme Programming é porque você não pode. Porque, no meu caso, por exemplo, é quando eu não posso. Porque quando eu posso, é isso que eu uso. Por quê? Porque as práticas do Extreme Programming, elas são as práticas que mais removem essa indireção que eu acabei de citar entre as pessoas do time e o propósito que elas estão atendendo de solução dos problemas do usuário. E uma das coisas mais importantes que aconteceu quando eu conheci o Extreme Programming não foi nem o Extreme Programming em si, foi uma outra ideia, a ideia de comunidade. Essa galera aqui são algumas pessoas que eu conheci na comunidade ágil e que meio que me salvaram, né? Vocês fazem parte dessa comunidade, me salvaram daquele tédio e frustração da fábrica de cadastros. Então, ali tem o Juan Bernabo, o Henrique Bastos, o Ale Gomes, o Rodrigo Yoshima, enfim, mais uma série de pessoas que não estão nessa foto, mas que estavam no encontro que a gente estava. Isso foi, acho que no Agile Brasil de Brasília. Então, quando você fala que interações de pessoas é mais importante que processos e ferramentas, você começa a pensar que
toda e qualquer forma de interação, de colaboração, nesse value stream, nessa cadeia de valor entre você e o que você atende em termos de propósito, o seu cliente final, é útil, é válido, é rico. É na iteração, é na interação com as pessoas que você aprende. Você aprende muito mais na interação do que no Google. O Google é o conhecimento, né? Ele está lá disponível. Mas o aprendizado está na experiência. Né? E a experiência você adquire interagindo com as pessoas. E isso é muito rico, é muito transformador. Então, o fato de vocês estarem aqui é um retrato de como a experiência ela é útil, é válida e é importante. Então, a gente começou a trabalhar com o Extreme Program, eu comecei a trabalhar com pessoas. Eu não estava mais numa baia recebendo solicitações para implementação de requisitos de cadastro. Eu estava agora aprendendo com os meus pares e ensinando a eles o que eu sabia. Era uma interação muito forte. Isso causa um efeito violento, absurdo no produto que você desenvolve. Esse modelo. Existe uma coisa que eu aprendi com o meu colega Rodrigo Toledo, que a gente tem um treinamento juntos e tal, tem essa ideia que eu acho extremamente valiosa. Se você está num ambiente e você quer fazer uma transformação ágil, e você tem dificuldade de implantar práticas, só existe uma única coisa que você pode fazer que vai puxar todo o resto. É colocar software funcionando de forma frequente na mão do seu usuário final. Você fazendo isso de forma frequente, todas as práticas vão começar a ser puxadas, vão começar a ser necessárias para sustentar isso. Se você tiver que escolher uma prática só para fazer no seu ambiente, é essa. Certo? Porque aí você vai começar a precisar de teste automatizado, você vai começar a fazer integração contínua, você vai começar a fazer release planning, você vai começar a fazer iterações, você vai começar a fazer... Por quê? Porque essas práticas são as práticas que a gente acredita que são as melhores para fazer isso aí acontecer. Certo? E tem essa coisa inversa, que é colocando isso, você puxa tudo. Certo? Mas todo código é culpado até que se prove o contrário. Isso é uma outra coisa que a gente aprende com o Extreme Programming. A gente não pode confiar no que a gente escreve até que alguma coisa valide aquilo. Ou que o teste automatizado rode, ou que uma integração contínua valide a geração da build, ou que a release seja colocada em produção. Certo? E aí o que acontece? O aprendizado do Extreme Programming é a importância das práticas de engenharia para desenvolvimento ágil. Não adianta só focar em gestão. Não adianta fazer uma transformação de gestão, porque a gestão ágil desconectada da engenharia, ela vai causar um monte de transtorno. Tá? Tudo é design. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a usar essa abordagem, uma das minhas descobertas ao longo do tempo foi que tudo que a gente faz na área de knowledge work, de trabalho do conhecimento, trabalho criativo, é design. Você faz design de processo. O Kanban te ajuda a fazer isso. Eu vou falar de Kanban daqui a pouco. Você faz design no seu processo de deploy. Design do seu produto, design da sua interação com os seus usuários. Tudo é design. Tudo é uma forma, é como você desenha a organização das coisas. Né? E design é uma coisa assim que... não sei se você já ouviu falar de design thinking. Existe já formas de se fazer, de se relacionar com a atividade de design bem estruturadas. A gente sabe, por exemplo, que design é uma atividade de convergência e divergência. Né? Na verdade, está invertido aqui. Né? Você diverge para criar opções. Você diverge para criar opções, criar escolhas possíveis. Então, por exemplo, por que um time multidisciplinar?
Porque várias visões diferentes sobre um mesmo problema vai te criar opções de solução. E aí você vai convergir, baseado nessas opções, você vai convergir naquela solução que é viável economicamente, socialmente, etc., para o teu problema. E você vai fazer isso para tudo. Para o design de processo, para o design de produto, para o design do código, e por aí vai. E aí você se sente empoderado quando você começa a atuar dessa forma. O empoderamento ele é muito forte, né? Você se sente capaz de desenvolver qualquer coisa, de resolver qualquer problema de usuário, de se conectar com o propósito e, de fato, contribuir. Né? Mesmo o programador júnior que acabou de chegar na equipe, ele tem a mesma sensação de contribuição, porque ele está próximo do líder do projeto e tal. Então, para mim, o Extreme Program ele causou essa transformação. Né? Mas e aí o que acontece? Eu apliquei Extreme Programming para desenvolver o produto na minha empresa. Eu abri uma empresa, virei empresário. Eu já era empresário antes. Eu tinha sido desenvolvedor antes. Tinha sido analista, tinha sido gerente, tinha sido líder. Depois eu abri empresa, virei empresário, blá, blá, blá. Tem essa trajetória toda. E aí usei o Extreme Programming e criei um produto massa. E aí, mas o tempo passou, e aí as coisas começaram a se complicar. E aí vem um próximo capítulo na história. E esse próximo capítulo fala de um aprendizado que hoje eu levo muito a sério, que é parar de gerenciar escopo e começar a gerenciar e focar nos objetivos. Isso é um paradigma a ser quebrado, que ainda vai demorar muito tempo a ser quebrado. Mas a minha experiência me diz que isso aqui é verdade. E aí, o que aconteceu? O que acontece? Né? Agora entra a minha experiência com o Scrum. Quando você faz um produto muito legal e deixa o seu cliente muito feliz, apesar disso parecer o fim de uma história feliz, isso pode ser o início de uma história um pouquinho mais complicada. Certo? Por quê? Porque ele vai investir mais, ele vai querer aumentar o que ele fez. Né? Ele quer mais. Né? E aí, vai aumentar o investimento. O que acontece quando você aumenta o volume de dinheiro num projeto? Acontece isso. Mais gente. Vocês acham que fica mais simples ou mais complicado? É simples, né? Só que não. Mais caciques, né? Eu preciso de mais gerentes para organizar a confusão toda e tal. E aí, é muito dinheiro para você deixar solto. Vamos controlar isso, né? Vamos tentar criar controles, vamos ter mais prestação de contas, vamos ter mais reuniões. Né? Vamos ter um monte de mais coisas que são afastadas do propósito que é gerar valor para o seu cliente final. Mas, enfim, existe a gestão ágil. E a gestão ágil ela ajuda a você administrar. Por quê? O que acontece? Todo projeto, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando, obviamente, mais complexo. Isso é natural. Qualquer coisa que você trabalha em cima durante o tempo, a tendência natural dessa coisa é ficar mais complexa. Pensem no código que vocês escrevem. Ele não vai ficando mais simples à medida que o sistema vai crescendo. Não existe isso. Ele vai ficando sempre mais complexo. Pensem no seu sistema de trabalho, no seu projeto, na sua gestão. À medida que o tempo passa, ela vai ficando mais complexa, vai entrando mais gente, vai entrando, mais clientes. Você vai ver, se é um produto de prateleira, você vai vender mais, você vai precisar fazer mais escopo, vai lidar com concorrência. Então, fica mais complexo. O problema é que a gente tem que perceber isso no início e criar os freios para essa complexidade. Como é que a gente freia a complexidade de código?
com práticas de engenharia ágil, com TDD, com integração contínua, com design de software, com orientação a objeto, com baixo acoplamento, com alta coesão. Essas coisas elas te ajudam a segurar a complexidade que naturalmente cresce. Quando você não faz essas coisas, o seu software vai ficando cada vez mais difícil de se manter, cada vez mais complicado. E o problema é que só quem mexe sabe exatamente do que eu estou falando. Quem está tomando decisões não tem. E a gente tem que ter esse cuidado de explicar bem essas coisas para as pessoas que não estão ali no dia a dia do código, porque as decisões delas são baseadas no distanciamento dessa realidade. Mas isso serve para a gestão também. Então, a gestão ágil também, as práticas de gestão ágil, elas também atuam dessa forma. Elas seguram um pouco a complexidade. Como que elas fazem isso? Reduzindo o tempo dos ciclos de feedback. As iterações curtas servem para diminuir a complexidade, porque você tem um ciclo de feedback mais curto. As reuniões diárias na frente do seu Kanban também servem para reduzir complexidade, porque se você não fizer reunião nenhuma, as coisas vão ficando caóticas. Você remove o alinhamento frequente do processo. Então, nesse momento dessa história que eu estou contando, em que eu comecei, eu precisei do Scrum. Por quê? Porque o Scrum ele tem um modelo de gestão que é mais... ele tem uma semântica que é fácil de você trabalhar com a gestão de alto nível de empresas ou com clientes, etc. Ele está mais estruturadinho para isso, certo? Mas tem um custo alto esse modelo. E qual é o custo? É o que eu falei do escopo. O problema de você gerenciar escopo é que mais uma vez, um pouco mais de distanciamento do valor. Por que é o escopo? O escopo é o seguinte: alguém tem uma ideia fantástica para resolver o problema de um usuário. E essa ideia fantástica, obviamente, não é simples, né? Então, ela vira um escopo, uma quantidade imensa de requisitos, de histórias de usuários, de coisas que têm que ser feitas. Esse monte de requisitos, de histórias de usuário, vira o teu backlog. O teu backlog, ao existir, ele já cria uma expectativa, ele já cria compromisso, o seu compromisso de entregar aquele backlog independente se ele realmente precisa, se ele é necessário mesmo, se ele é realmente necessário, né? Você já tem ali um compromisso implícito. Agora, depois que o backlog é criado, você tem que provar que aquilo ali não é a melhor opção para gerar o valor, atingir os objetivos que o seu usuário precisa, né? Então, aí, na medida que você assumiu o ônus dessa prova, complicou, porque como é que eu vou ficar agora tentando provar tudo, né? Não, o normal é a gente aceitar isso. Gerou compromisso, os compromissos criam expectativas, e aí você começa a jogar defensivamente. O que é o jogo defensivo? É o de retranca, né? Poxa, eu já estou compromissado, eu já estou ferrado aqui com esse monte de coisa para fazer. Então, tudo agora começa a burocratizar. Começa a ser, né, difícil, começa a ser uma gestão de relação muito cuidadosa. E aí vem os dramas. Minhas sprints agora começam a ser compromissos para entregar ponto. Para que serve ponto? Só serve para estabelecer esse relacionamento de entrega de escopo. Não tem outra utilidade. Se você pensar assim, poxa, eu estou gerando valor a cada 2 semanas, para que os pontos? Mas, enfim, é um instrumento que se tem hoje para estabelecer uma relação de gestão, né? Mas a gente tem que entender isso, não fazer cegamente, entender que é por causa disso. Então, à medida que você tem pontos para entregar, você tem correria, você tem compromisso, você tem... Aí você começa a ter essa série de coisas que vão começando a acontecer no teu ambiente.
né? Os bugs aparecem, eles viram dívida para a próxima sprint. Por que aparecem os bugs? Porque você foi entregar na correria. O teu software evolui e você entra em produção, obviamente, e agora você tem que lidar não só com o backlog da sprint, mas com todos os itens que você não espera que chegam, que vão chegar, mas chegam no meio da sprint para você resolver. Então, já não é mais aquele cenário bonitinho do início em que você está fazendo só o desenvolvimento do produto, né? E aí a tua priorização muda frequentemente, porque o software está em produção e o teu cliente começa a ter ideias que estão associadas ao tempo. Existe um conceito em Kanban que a gente chama de cost of delay. O cost of delay é a variável econômica, é a racionalização, é a justificativa para você ter priorização. Por quê? Porque se eu não tiver priorização, o meu backlog é first in, first out. É FIFO, né? A gente aprende isso nos sistemas operacionais. Primeiro a entrar, primeiro a sair. E isso é irracional, porque cada item do meu backlog ele só tem valor se tiver uma entrega no tempo correto. E a priorização tem a ver exatamente com isso, com o tempo. Então, o custo que eu tenho de entregar ou não um item do meu backlog, ele está associado com o meu retardo, por isso esse nome, cost of delay. Com o retardamento de entrega daquele item, né, no meu processo. Então, priorização é importante por causa disso, certo? Mas nesse cenário, a priorização vira caótica, porque vai mudar o tempo todo. E aí você tem explosão de escopo. Por quê? Agora todo mundo começa a pedir, porque você entrega. Você é ágil, você entrega a cada 2 semanas. Então, você realmente vai receber muita, muita, muita demanda. Por quê? Não há um processo, uma estrutura que impeça, que elimine demanda. O foco, normalmente, nas pessoas, é de tentar aumentar a capacidade. Nunca diminuir demanda. Isso é horrível, porque em knowledge work, o foco tem que ser em eficácia, não em eficiência. O foco em eficiência ele é válido em manufatura, onde pegar um monte de máquina e fazê-las produzirem mais é economicamente mais racional. Em knowledge work, não. Se você tem uma ideia durante o processo de design, a sua ideia ela pode causar um efeito econômico de 2, 3 zeros. Você pode remover 10 itens no backlog porque você simplesmente perguntou por que aquele tinha que fazer aquilo, e por que tinha que fazer aquilo, e por que tinha que fazer aquilo, e de repente você descobre, não precisava. Eu podia fazer de outro jeito. E numa coisa dessa você economiza um tempão, né? Então o foco é em eficácia quando a gente está em knowledge work, não pode ser em eficiência, certo? E a gente não tem estruturas para trabalhar na redução de demanda. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, a gente faz. E faz. E sai. Sai, não sai? De vocês sai, que eu sei. E aí, qual é o próximo passo nessa confusão? É caos, né? É o caos. Porque agora você está numa situação em que você virou uma fabriqueta, né? Você precisa atender demanda, o seu software tem que crescer, crescer, crescer. O teu concorrente trabalha com você e o seu concorrente trabalham com planilhas, mapeamento de features. Aí a gente entra naquele modelo do software obeso, né? Porque quanto mais features, melhor, porque o meu comprador vai comprar comparando feature, né? Só que ele não vai usar 80% daquelas features. Mas, enfim, vamos lá. E aí, quando entra o caos, não só quando entra o caos, mas nesse caso, na minha jornada, foi aqui que o Kanban, o Lean e o Kanban entraram na jogada. Por quê? O Lean e o Kanban é um modelo de gestão que prega o enxugamento do processo, né, para que ele seja mais sustentável.
Então, a realidade aqui é o quê? Você começa uma explosão de crescimento, né? Mais clientes, mais suporte. Mais features também. Você tem que fazer um convênio lá com a 3M, né, para poder mapear essas features todas em post-its. E aí essa explosão de demandas que eu estava mencionando. E aí, o Lean e o Kanban, a primeira coisa que ele te dá é um instrumento para você fazer análise de demanda. Separar o joio do trigo. Entender como é que a demanda chega no teu sistema de trabalho para que você consiga ter técnicas de seleção, porque a tua eficiência, nesse caso, ela está diretamente relacionada à tua inteligência de selecionar a coisa mais importante para se fazer naquele momento. Porque você tem tanta demanda que o teu recurso passa a ser extremamente valioso. Qualquer desperdício no teu recurso é muito caro. Então, o Lean Kanban ajuda nisso, né? Começa ajudando nisso, né? A você entender como é que as coisas chegam e como é que você estabelece os critérios para que essas coisas entrem no teu sistema. Porque se você perde tempo fazendo uma funcionalidade desnecessária, é muito caro num cenário desse. Uma outra coisa que ele ajuda é em você se ver na bagunça, né? O Kanban, ele te dá um mapa. À medida que você vai... Porque hoje em dia, aquele to-do, doing, done, é uma versão simplificada e tal, mas hoje em dia o Kanban está evoluindo para modelos em que conseguem criar mapas visuais muito ricos para você poder se organizar no meio da confusão, certo? E aí, com esse mapa, você pode implementar uma coisa chamada sistema puxado. Como é que funciona isso? Vamos pensar aqui nessa situação. Existe um conceito em sistemas de trabalho que é o seguinte. Toda vez que você passa trabalho de uma pessoa para outra, a gente chama isso de handoff. Toda vez que você faz isso, você tem um potencial de geração de filas dentro do teu sistema de trabalho. O que acontece quando você gera filas? Com o Lean, a gente aprendeu que você mede sua eficiência, você percebe sua eficiência pelo tempo que leva para que um item saia daqui e percorra o teu sistema até chegar no final. A gente chama isso de lead time. Se eu tenho filas no meio do meu processo, isso significa que aquele meu item de trabalho está, em algum momento, parado. Certo? E se ele está parado, o que isso causa? Aumento no lead time. Então, para você ter um sistema enxuto, você precisa remover as filas para que o seu lead time seja rápido, ele esteja otimizado. E como é que você faz isso? Implementando o que a gente chama de sistema puxado. O que é o sistema puxado? Você identifica esses handoffs que você tem no seu sistema de trabalho, esses momentos onde há transferência de trabalho, e limita a quantidade de itens que podem existir nesses handoffs. Olha como fica a dinâmica do sistema puxado quando você faz isso. Imagina que você tem ali 3 handoffs: análise, desenvolvimento e teste. Os post-its são features do seu sistema que estão fluindo. Esse membro do time que está aqui é um analista. 2 desenvolvedores, um outro analista que pode fazer teste. E aí, imagina que aquele analista fez a análise, o levantamento, seja lá o que for, naquela funcionalidade, e terminou. O que ele faz? Ele move
o item. E aí ele faz o que a gente chama de dar 2 passos para trás. Por que acontece agora? Se está limitado, ele pode puxar um item novo para dentro ali, para fazer um novo? Ele pode pegar esse próximo aqui? Não, né? Está limitado. Então ele dá 2 passos para trás, e aí o que ele faz? Ele vai olhar dentro do sistema de trabalho o que ele pode ajudar para fazer os itens que estão nele saírem antes de puxar um novo. Porque se ele puxar um novo, ele vai estar aumentando as filas internas no sistema. Então aqui é mais útil ele ajudar o trabalho a sair, numa perspectiva sistêmica, do que começar uma coisa nova. Certo? Por quê? Porque você tem um gargalo no desenvolvimento. Não adianta nada eu produzir itens para o desenvolvimento se ele não está tendo capacidade para absorver. É desperdício isso. Então é melhor que ele ajude. Então o que ela vai fazer ali? Ela vai analisar as opções que ela tem para atuar dentro do sistema. Ela pode ajudar os desenvolvedores ou ela pode ajudar o tester. Ou ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar, ela vai ver que tem um ali que está feito, que pode ser testado, e ela vai começar a trabalhar nele. Depois, um desenvolvedor terminou o que ele estava fazendo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma análise. Só que ali a análise dele está bem simples, é só pegar o próximo. Quando o testador terminou o que ele estava fazendo, ele puxa o próximo. Você vê que a gente está sempre puxando o item. Ele não está sendo empurrado. Aí ela termina o que ela estava fazendo, e agora sim, ela volta e puxa o próximo. E aí o teu backlog avança. É um mecanismo extremamente simples, mas muito poderoso para organizar o sistema de trabalho. E o que acontece? Só vai entrar um item novo no teu sistema quando algum sair. Isso vai criar um ritmo, uma cadência de entrega. Isso vai se estabilizando ao longo do tempo e você vai ter um número, que é o teu lead time, que indica o tempo que você leva para gerar as coisas. E isso vai te dar um monte de recurso de experimentação para fazer melhorias no teu processo. É por isso que a gente fala que o Kanban ele é um instrumento que habilita você a ter uma cultura de melhoria contínua no seu processo de trabalho, porque ele te dá essas ferramentas. E aí o que acontece? Quando você implementa o sistema Kanban, o que você tem como resultado? Estabilização. O fato do processo ser limitado faz com que a demanda não mais interfira na tua capacidade. Você não está mais puxando irresponsavelmente tudo para fazer porque as coisas são caóticas e ninguém tem critério e tal. Né? O que é mais importante vai ser feito, vai ser respeitada a capacidade do sistema. O que não é, paciência. Você vai ter que dar um jeito, ou no relacionamento contratual com o teu cliente, ou não sei o quê, ou você vai fazer um investimento no teu sistema. Mas ali é claro a sustentabilidade do teu sistema. Você não tem como fakear isso, como inventar. Né? Você tem que atuar conscientemente. É um modelo de awareness, a gente chama. Você cria awareness fazendo isso. Quando você implementa o Kanban, volta aquela sensação, mesmo nos ambientes caóticos, a gente pode. Empoderamento. Agora eu posso de novo. Né? Eu tenho um instrumento que me permite sair do caos e controlar e atuar proativamente agora no meu trabalho. Eu não estou mais refém daquela situação de demanda chegando. E aí vem o final da história. Qual que é o final da história, né? Não, eu só tenho 40 anos, não é o final ainda. Tem mais um pouquinho para avançar. Mas até o momento, a ideia é que, depois de passar por tudo isso,
você começa a ter uma perspectiva de transcendência, que é, você começa a ver as coisas como elas são. A origem, causa e efeito, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem e por que as decisões que são tomadas hoje vão chegar aonde normalmente chegam. Esse autor aqui é um autor da área de System Thinking, né, que é pensamento sistêmico. Ele tem livros ótimos, ele chama Russell Ackoff. E ele tem esse modelinho que explica os diferentes níveis de evolução da sua consciência em direção à sabedoria. Então, você tem dado, que é uma coisa burra, é só símbolos, não tem nada. Informação é uma coisa que a gente lida com ela o tempo todo, é o tal do Google que eu falei, né? Who, what, where, when, quem faz, o que faz, etc. Você usa a informação para ter conhecimento sobre aquilo, né? O conhecimento que você adquire, que é o how, que é o como as coisas funcionam, depois que você conecta isso, você ganha entendimento, você entende por que elas funcionam do jeito que funcionam. Você consegue explicar o porquê das coisas, a razão. É um nível de atuação diferente. E aí, no final, tendo entendimento, você vai alcançar o topo do negócio, que é a sabedoria. O que é a sabedoria? É você ter uma noção intuitiva sobre o que fazer, né? Quais os efeitos de longo prazo das ações que você tem hoje. Esse tipo de awareness é o que a gente chama de sabedoria. E aí, é mais ou menos isso, né? Essa historinha que eu contei, né? Eu passei por todos esses modelos aí até chegar no awareness. E aí o que acontece hoje comigo? Acontece isso aqui, ó. Espera aí. Falhou. Tá. Cadê o técnico? Deixa o microfone ver. O que quer dizer isso? Quando o sistema tira em você, você fala, não. Aí você pega a balinha, olha para ela, eu sei o que é isso. E aí você tem o empoderamento, né? Você se sente empoderado, porque você começa a fazer escolhas conscientes, escolhas proativas. Você não é sugado para as coisas porque você não as conhece, né? Então é isso, gente. Obrigado. Era isso que eu queria dizer para vocês.